eternidade. Meus queridos irmãos, estamos de volta. É o programa Toca o Clarim. Esta é a edição 913, ano 16, e o nosso tema, o segredo e sua revelação. O livro é revelação. Apocalipse em grego significa revelação. E nós temos o privilégio, o grande privilégio, de ler a palavra de Deus, de buscar o conselho de Deus e de transmitir para os nossos irmãos o conselho de Deus. É um grande privilégio, meus irmãos. É grande o privilégio que nós temos de fazer isto, eu e cada crente em Jesus Cristo. Todos os remidos têm este privilégio. Todos os remidos têm esta oportunidade. Fazer alguma coisa na presença de Deus, com a finalidade de ajudar na edificação da igreja. Portanto, um tema especial para nós, o segredo e sua revelação. E o texto é apocalíptico. Portanto, aqui em Apocalipse, nós temos muitos segredos, muitas coisas que só vão ser reveladas na hora, só no período dos acontecimentos. E hoje ficam alguns cristãos se debatendo, querendo forçar e fazendo profecias para serem envergonhados. O tempo é de Deus, e Deus é soberano, e eu não posso, não devo, não preciso estar levando pessoas a uma crença no que eu forço para que seja verdade. Não é verdade, então deixa lá. Não tenho segurança, então deixa lá. Está escrito, tá, vai acontecer com certeza. Quando é, Deus é quem sabe. Apocalipse 10:1. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E, havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que os 7 trovões emitiram, e não o escrevas. E o anjo que vi está sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas os dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o e come. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. E na minha boca era doce como o mel. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele me disse, importa que profetizes
outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença. Nós Te louvamos, Te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela Tua bondade. Obrigado, meu Senhor, pela Tua grandeza, pelo Teu amor. Obrigado, meu Senhor, pela Tua maravilhosa mão estendida sobre mim, sobre a minha congregação, sobre meus irmãos, sobre o meu lar. Obrigado, meu Senhor, pela Tua igreja. Obrigado pelos meus ajudadores. Obrigado pelos meus líderes, ó Deus. Guarda cada um da vitória, da graça. Obrigado pelos meus filhos na graça. Obrigado pelos meus filhos biológicos. Obrigado, meu Senhor, pela Tua igreja. Meu Senhor, estenda as Tuas mãos sobre cada um de nós. Dá-nos o necessário, a firmeza necessária, a perseverança para estar na Tua presença. No maravilhoso nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Meus amados irmãos, uma das coisas que tem sido muito complicada nas últimas décadas ou nos últimos séculos, em todo o tempo houve alguma precipitação em relação às profecias. Em todo o tempo houve necessidade de prestar atenção ao que está escrito. Na época do cativeiro da Babilônia, nós entendemos, nós lemos, aprendemos no livro de Daniel. O Daniel diz: eu entendi pelos livros que o tempo de que o cativeiro duraria estava no fim. Eu entendi pelos livros, portanto, aquele profeta estava atencioso com as profecias que foram anteriores a ele, profecias do profeta Jeremias, profecias do profeta Ezequiel, profecias que diziam respeito ao tratamento de Deus, ao tratar de Deus com Israel. E o profeta Daniel diz: eu entendi pelos livros. Eu e você não temos outra alternativa a não ser entender pela Bíblia Sagrada, pelos livros da Bíblia Sagrada. São 66 livros na Bíblia Sagrada. E quase todos os livros da Bíblia Sagrada têm alguma mensagem profética. E nós entender, é necessário e possível entender pelos livros, pela Bíblia Sagrada, os acontecimentos de hoje, acontecimentos de ontem. Por que aconteceu isto, aquilo, porque está acontecendo agora e o que vem depois. Nós, pelas Escrituras, entendemos, podemos entender, devemos entender, e é bom estar atento, como Daniel. Mas nós não temos a palavra final sobre o tempo. Algumas profecias, na mesma profecia, no mesmo versículo, você pode encontrar uma grande diferença entre a primeira parte do versículo, a primeira parte da mensagem e a parte final daquela mensagem. Às vezes tem ali um período de tempo que não é pensado, chega a ser ignorado por muitos dos leitores. Então, nós, meus amados, aprendemos com a palavra de Deus que existem alguns segredos de Deus que devem ser revelados, mas no seu tempo e pelo próprio Deus, e não por especuladores. O que está acontecendo com Israel? Desde 1948, com a criação do Estado de Israel, que produziram muitos livros e muitas mensagens daquele tempo para cá. E eu louvo a Deus por Israel. Louvo ao Senhor pela palavra do Senhor que se cumpriu, porque Deus é fiel, quando Ele fala, Ele cumpre. Mas muitos profetas que já morreram há 10 anos, há 20 anos, muitos deles erraram feio. Tinha um profeta chamado Vimalgo, aí, chamada da meia-noite, que eu assinei durante muitos anos, e também recebi uma cortesia. Durante muitos anos eu recebi uma cortesia do meu amado Francisco Garcia, da Cidade dos Funcionários, de saudosa memória, nos deixou este ano, foi para a glória. E aquele irmão era muito amoroso comigo, muito zeloso comigo, e ele me dava assinaturas com constância, eu recebia na minha casa.
E eu não pagava, ele pagava lá, fazia para mim, fazia para ele, renovava para ele, renovava para mim. Havia essa relação saudável e, digamos, econômica para mim, porque o irmão Garcia pagava para mim. E nos últimos anos, aquela literatura ficou mais enxuta, mais madura, depois da morte daquele homem, que era uma espécie de profeta para ele mesmo. Mas ele escreveu tanta coisa que não aconteceu. Por quê, meus amados irmãos? Ele era precipitado? Estava mentindo? Não. Mas ele queria entender as Escrituras de uma forma que não era revelada. A palavra do Senhor. Nosso tema hoje, o segredo e sua revelação. O segredo de Deus. Deus tem um segredo. E nesta leitura que nós fizemos, o apóstolo João descreve uma visão. Ele vê um anjo poderoso, um anjo forte, descendo do céu, muito bem vestido, e como sinal da sua autoridade, da sua grandeza, da sua relação com os céus, o arco celeste, o arco de Deus aparece lá. Esse arco que é chamado normalmente de arco-íris, ele não tem nada com íris. Íris era uma deusa do paganismo. Criaram foi um misticismo em relação ao arco, mas o arco celeste, o arco de Deus, estava naquela visão de João. E ele via que o rosto do anjo era como o sol e os pés do anjo era como fogo. E na mão do anjo tinha um livro aberto. E este anjo põe o seu pé direito sobre o mar, o pé esquerdo sobre a terra, ergue a voz como o leão quando ruge, e quando ele faz isto, então acontece um trovejar. Acontecem umas trovoadas, uma série de trovões. No versículo 3 nos diz que os 7 trovões emitiram suas vozes. E o que os trovões diziam? Aqui é segredo. Nós já entendemos a voz dos trovões, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 12, os versículos 28 e 29, nós sabemos o que era a mensagem do trovão. O nosso Senhor Jesus Cristo estava na sua angústia, na angústia do seu ministério, e ele ora: Pai, eu sei que a hora é terrível, eu vim para isto, mas se possível, passa de mim sem que eu beba, passa de mim sem que eu seja vituperado, porque Jesus sabia, como o Filho de Deus, como homem, ele sabia o que era o escárnio, o que significava sofrer escárnio. E Jesus, ele não estava temendo a morte é que temia a ele, mas ele estava temendo o escárnio, o desprezo, ele estava temendo exatamente o que aconteceu, o vitupério, ser crucificado, ser despido. Aquilo foi terrível para Jesus, como um homem que nunca se desnudou na presença de outras pessoas. Então, o Senhor Jesus está naquele momento clamando ao Pai. Aí o Pai fala com ele diz: contudo, ó Pai, glorifica o teu Filho. Aí Deus diz para Jesus, Deus fala com Jesus naquele momento: eu já o glorifiquei, você já é glorificado, meu filho. Eu já o glorifiquei e outra vez o glorificarei. E quem ouviu, só ouviu um trovão. E alguns disseram: foi um trovão, olha o trovão. E outros: não, um anjo lhe falou. Foi um anjo que lhe falou. Os dois estavam errados. Era o Pai falando com seu Filho Jesus Cristo, para desmascarar também esses grupos imundos aí, dionicistas, precipitados, verdadeiros mané de viola, malucos, idiotas, desprezando a igreja do Senhor Jesus, desprezando o batismo na forma trinitária que o Senhor Jesus Cristo ensinou, e de batizar e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eles dizem que não tem Pai e Espírito Santo. O Filho, o Pai e o Espírito Santo é um só, e aquilo ali era fraude espiritual. Porque
pai estava falando para o seu filho, o filho humanizado, sofrendo os horrores da nossa maldade, do nosso pecado. E clamando ao pai, se fosse possível, passar o cálice. E o pai está dizendo para ele, eu já te glorifiquei e outra vez o glorificarei. E disseram que era um anjo. Mas isso é para a gente sair aqui do versículo 3. Os 7 trovões tinham uma mensagem. Quando os 7 trovões acabaram de transmitir a sua mensagem, João diz, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia, não escreva. Não escreva. Ou seja, é um segredo que não podia estar no Apocalipse. Estava só a descrição, foi manifestado a João, ele viu o anjo, descreve o anjo, ouviu muitas coisas maravilhosas, ouviu a mensagem dos trovões, mas foi impedido de escrever. Apocalipse 10:4. Não o escrevas. E o anjo que eu vi estar com o pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou. O anjo jurou, não vai demorar. Não haverá demora. Não vai demorar. Não há mais demora. O versículo 6. Agora, meus amados irmãos, o que era demorar para o anjo e o que é demorar para nós? Precisamos ter humildade para saber que os tempos são diferentes. O nosso tempo, conforme escreveu Moisés no Salmo 90, a nossa duração é 70, 80 anos. Se alguém chegar mais pela sua robustez, vai pagar o preço do cansaço, o preço do enfado. Agora, o nosso Deus fala através do anjo, não haverá demora. Qual é o tempo? Não sei. Vou me precipitar? Não posso. Devo ficar esperando no Senhor. O versículo 7, meus amados irmãos, nos diz o seguinte, mas nos dias da voz do 7º anjo, aquele que tocou a última trombeta, conforme a revelação do anjo, ou a revelação que João tem, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, a 7ª trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Então vai chegar o tempo do segredo de Deus ser revelado. Se cumprirá o segredo de Deus, como foi anunciado pelos profetas, seus servos. Meus queridos irmãos, eu louvo a Deus porque eu tenho humildade, Deus me deu humildade para ler a sua palavra, entender a sua palavra, transmitir a sua palavra e não ofender ninguém com a sua palavra. Não prejudicar pessoas ensinando asneiras, doutrina de adventista, doutrina de maluco, doutrina de espiritualista, a doutrina tem que ser de Deus. Muito embora reconheçamos a doutrina dos pais, a doutrina dos homens e a doutrina dos demônios, mas o meu compromisso é com as doutrinas da Bíblia Sagrada, a doutrina de Deus. O versículo 8, meus amados irmãos, João nos diz, e a voz que eu tinha ouvido do céu, tornou a falar comigo e disse, vai, toma o livrinho da mão do anjo e come. Vai, toma o livrinho da mão do anjo e come. É necessário comer a mensagem, é necessário se alimentar com a palavra de Deus. Aqui, esta voz tinha falou novamente no versículo 8, o João nos diz no versículo 9, eu fui ao anjo e disse, dá-me o livrinho, e ele disse, leva, mas coma. Tome-o e coma-o. Leve o livrinho, mas coma. Às vezes eu me sinto culpado, meus irmãos. O cansaço bate, fica uma atividade e outra, alguma coisa, aí vai dormir sem ler mais um capítulo da Bíblia Sagrada. Eu me salvo lendo alguns salmos, ou seja, recitando de memória, Deus me deu graça para aprender alguns salmos. Aí eu estou lá no meu leito e eu, no lugar de acender a luz para ler, eu recito salmos. Mas, meus queridos irmãos,
A ordem aqui foi, está aqui o livrinho. O anjo disse ao João, está aqui o livrinho, toma-o e come. Agora, deixa eu te dizer, quando você comer, ele vai ser amargo no teu ventre, muito embora seja doce ao teu paladar. No versículo 10 ele diz, eu tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. Na minha boca foi mesmo que mel, e havendo comido, o meu ventre sentiu amargor. Meus queridos irmãos, eu não tenho expressão, eu não sei, na verdade eu não tenho expressão para expressar o que eu entendo disto. Mas viver biblicamente, viver como um verdadeiro cristão, viver amparado na doutrina do nosso Deus, na palavra de Deus, sem ceder, às vezes causa muita amargura. A gente perde amigos, a gente perde familiares, a gente perde emprego, a gente perde oportunidades. Nós perdemos muito. E é compreensível, porque Jesus disse, quem quiser ganhar tem que perder. Eu louvo a Deus porque eu me dispus a perder. Eu tinha apenas 16 anos e eu pus à perda minha própria família. Deus me encheu de graça, me encheu de filhos, me encheu de amigos, me encheu de tudo, mas aquilo já foi. A maravilha da minha vida é porque eu não sinto falta. Eu não sinto falta daquela família que perdi. Me perdoem vocês que estão ouvindo e que vão acessar depois, terão acesso depois. Mas como Abraão não voltou mais à sua terra, eu não tenho a menor necessidade, nem saudade, nem propósito de voltar à minha terra, aos meus familiares. E hoje, com esse mundo pequeno, o mundo agora está como um alfinete, bem pequenininho, a cabeça de um alfinete. Todo mundo, os meus possam estar me ouvindo, não faz diferença. Eu perdi, faz parte desse amargo. Se você comer o livro de Deus, você vai sentir a doçura no seu paladar, a grandeza de estar se alimentando na presença de Deus. Mas é possível sentir o amargor de algumas perdas. João diz, eu tomei o livrinho da mão do anjo e eu comi, e na minha boca era doce igual mel. Mas no meu ventre manifestou-se o amargor. Eu senti o amargor. E o anjo disse-me, importa que continue profetizando. Outra vez, a muitos povos, leva a mensagem para as nações em várias línguas e para os soberanos da terra. Meus queridos, nós precisamos continuar. Eu, apesar de mim, tenho disposição para fazer isto. Ajudem-me nas vossas orações e é tudo. O meu Senhor sabe do resto. Oremos ao nosso Deus e tenhamos propósitos limpos, dignos, nobres, santos. Ele sabe tudo. Bendito Deus. Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela vida, pela salvação, pela tua bondade e pelo teu amor. Querido Pai, abençoa os meus irmãos, dá vitória e graça a cada um, manifesta o teu poder, Senhor, na vida da igreja. Me ensina, Senhor, a te servir com mais graça. Dá-me, meu Senhor, a graça para ouvir, dá-me a graça para falar, dá-me, Senhor, o prazer de ensinar. No maravilhoso nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém.
Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, amanhã haverá a apresentação do programa dos nossos jovens, ou então farei. E sexta-feira, o programa dos jovens, da terceira etapa do Conjunto Ceará, ou meu irmão Paulo, não sei quem apresentará, lá não falta obreiros. E segunda-feira voltaremos no santo nome de Jesus. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.